Bom dia, terceiro, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula 7, né? Aula gravada. A gente está no grupo 3 agora. Eu vou dar continuidade na frente 2. Então a gente vai terminar a frente 2, né, do grupo 3 para depois voltar para a frente 1, tá? Vamos fazer desse jeito para não confundir muito. Aqui na página 244, a gente vai aprender hoje sobre anelídeos, tá? O principal representante aí do grupo dos anelídeos, né, que a gente tem mais aí exemplos, conhecimentos e tal, são as minhocas. Vamos lá. Vamos começar pelo nome desse animal, anelídeo, né? Por que chama anelídeo? Lembra de anel, ou seja, o corpo dos anelídeos é formado por anéis, né? Por segmentos. Esses segmentos corporais têm um nome chamado metâmero, ou seja, a partir dos anelídeos começa um processo na escala evolutiva que chama metamerização, tá? Os insetos também são metamerizados, tal. Só que assim, nos anelídeos, essa metamerização ela é muito evidente, né? Você pega a minhoca e você vai ver certinho, assim, cada anel, cada segmento, cada metâmero do corpo, né, desse animal, beleza? Mas a gente viu a gente viu porífero, quinidário, platelminto, nematóide e anelídeo, né? E molusco. Na escala evolutiva, o molusco vem até ali antes do anelídeo, né? Mas, como a gente entra na parte de vermes, então a gente estuda platelminto, nematóide e logo em seguida anelídeo, porque como ele tem um corpo alongado, então a gente inclui aí, né, genericamente a gente chama eles de vermes, tá bom? Então a gente estuda primeiro os anelídeos, aí depois vai para os moluscos, certo? Então, além do corpo ser formado por anéis, os anelídeos têm uma classificação bem fácil de saber. O grupo dos anelídeos são divididos em três classes: oligoqueta, poliqueta e aqueta. Queta se refere às cerdas, né? Que ajuda o animal a se locomover, né, tal. Só que não pode falar pata, tá? Porque a pata é um apêndice articulado. Cerda não tem articulação. As cerdas é como se fosse ali uns cílios, tá? Uma coisa assim mais delicada. E sem articulação. Oligo vocês veem isso em história, né? Oligarquia. Oligo, poucos. Ou seja, oligoqueta são aqueles anelídeos que possuem poucas cerdas, que seriam as minhocas. Mas a minhoca tem cerda? Tem. É que elas são muito fininhas, delicadas, então você acaba passando desapercebido. Mas se pegar a minhoca na mão, você vai ver que no ventre dela tem sim umas cerdas, tá? Que ajudam na locomoção, na escavação ali. Poliqueta. Muitos, vários. Poliquetas são animais exclusivamente marinhos, né? Tanto é que falam poliquetas marinhos. São anelídeos que têm muitas cerdas, tá? Tem uns que são bem exuberantes, assim, parecem umas algas bonitas, parecem planta, tá? Você acha que nem é animal, mas é animal. Alguns poliquetas são chamados de tubículas, porque eles acabam se enterrando, né, e ficam formando túneis ali no substrato, né, no fundo do mar, e então recebe esse nome de tubículo. E o aqueta, o a em grego é não, né, prefixo de negação. Ou seja, aquetas são aqueles anelídeos que não possuem cerdas, que no caso o principal representante aí são as sanguessugas. As sanguessugas são chamadas também de irudíneas, né? Então, além de ser chamada de aqueta, pode ser chamada de grupo dos irudíneos, porque ela produz uma substância que é a irudínea, que é uma substância anticoagulante. Então, quando o sanguessuga vai lá no animal, gruda lá, né, para começar a sugar o sangue dele, e o sangue não coagular, então o sanguessuga produz essa substância, tá, que é um anticoagulante, certo? Tanto é que tem medicinas alternativas que usam sanguessuga para drenar mais rápido um hematoma, tá? É um tipo de terapia alternativa, certo? Aqui na página 244 tem a foto. A foto A, na imagem A, que são os oligoquetas, as minhocas. O B é um poliqueta marinho bem bonito, tá bom? Nem parece um animal isso, né? Você acha que é parece um dente de leão, né? Parece uma planta. E o C aqui é um sanguessuga, né? Um aqueta ou irudíneo, certo? Em relação às características embriológicas, né? Vamos lembrar da embriologia. Os anelídeos são triblásticos, celomados e protostômios. Pessoal, a partir de platelmintos são todos animais considerados triblásticos. A partir de molusco, todos são celomados, ok?
E todos praticamente invertebrados, né, são protostômios, com exceção dos equinodermos e de alguns cordados invertebrados, tá? Que a gente vai ver mais para frente. O resto, né, porífero nem entra nessa classificação, mas quinidário, platelminto, nematódio, anelídeo, molusco, artrópode, são todos animais protostômios, ou seja, o blastóporo vai originar a boca, certo? Eles têm simetria bilateral, ou seja, se dividir o corpo ao meio vão ter duas partes iguais ou quase iguais. O sistema digestório deles é bem característico, né? Porque eles têm papo e moela, igual às aves, né? Então eles têm lugar para armazenar alimento e para ajudar a triturar o alimento. Ah, mas o que come um anelídeo? O anelídeo é um animal necrófago, né? Ou saprófago, ele come ali matéria orgânica em decomposição. Então a minhoca, ela acaba comendo ali alguma coisa em decomposição, qualquer coisa orgânica em decomposição ela come e acaba ingerindo terra junto. Quando ela, né, faz a digestão, tudo, elimina as fezes, essas fezes junto com terra e com matéria orgânica que sobrou da digestão dela é o famoso humus de minhoca. Então, pessoal, as minhocas são assim, extremamente importantes para o solo, porque elas adubam, e é um adubo muito bom, muito eficiente, tá? Para todas as plantas. E além de elas adubarem o solo, como elas cavam túneis, né, galerias, elas vão deixando a terra aquela né, mais fofa, digamos, que é a terra mais aerada, né? Como as raízes das plantas precisam de oxigenação, então elas acabam deixando ali o solo com mais oxigenação, certo? Então as minhocas aí na agricultura, né, o que tem a hortinha em casa, enfim, elas são muito eficientes, beleza? Que mais o sistema digestório que eu preciso falar? Ah, lembrei. Os tubarões, estão indo longe, ó, o tubarão. Os tubarões, né, eles possuem um intestino relativamente pequeno, né, proporcional ao tamanho deles. Ah, mas como que eles fazem a absorção do nutriente? Eles têm como se fosse uma válvula espiral, né, como se fosse uma área do intestino que tem um contato maior com o alimento, uma superfície de contato maior, que ela é toda espiralada. Essa região chama tiflossole. Isso tem nos tubarões e também nos anelídeos. Então, os anelídeos possuem também essa tiflossole, né, que é uma área do intestino, né, que tem uma maior superfície de contato, certo? Para absorver os nutrientes. Dessa página 244, também fala da cutícula, é muito importante. Os anelídeos, né, principalmente a minhoca, ele vive no solo, ele precisa de um ambiente úmido, porque a pele é muito fina. Por que a pele dos anelídeos é fina? Porque assim como os anfíbios adultos, o anelídeo faz respiração cutânea. E para ter respiração cutânea, a pele precisa estar sempre úmida, né, vascularizada e tem que ser delgada, tem que ser fininha, senão não consegue fazer troca gasosa ali, tá? E por ter essa respiração cutânea, eles têm uma cutícula que reveste. Então, além da epiderme, né, da última camada ali da pele, mais superficial, tem uma cutícula, né, que é uma camada de muco que protege o anelídeo contra dessecação, né, contra desidratação, certo? Mas mesmo tendo essa cutícula, se pegar uma minhoca e colocar no asfalto quente, coitada, ela gruda no asfalto, ela morre. É lógico, vai durar um tempinho ali, né? Por causa da cutícula protege um tempo mais, mas ela vai morrer, desidratada. Tá? Essa cutícula ajuda, mas também não é um milagre, né? Então o ambiente que a minhoca ali precisa é um solo mais úmido, certo? Aí a gente vai para a página 245, que ele fala sobre o sistema circulatório. O sistema circulatório dos anelídeos também é bem interessante. Porque a maioria dos invertebrados ou não tem sistema circulatório ou é aberto, né? Lacunar. O sistema circulatório dos anelídeos é fechado, tem vasos sanguíneos. Inclusive falar, as minhocas possuem de 4 a 8 corações. Na verdade, não é bem um coração, né? É uma dilatação do vaso sanguíneo, né? Que consegue ali com células mais musculosas para impulsionar o sangue, tá? Uma musculatura mais forte para impulsionar o sangue, ok? Então é uma dilatação ali do vaso sanguíneo. Então, ó, os anelídeos possuem sistema circulatório fechado. E o sangue deles é avermelhado. Por quê? Porque eles têm um pigmento que transporta oxigênio igual ao nosso, chamado hemoglobina. Só que, não pode confundir, a hemoglobina dos anelídeos fica dissolvida ali no sangue, tá? Solta ali, entre aspas, no sangue. A nossa hemoglobina fica dentro de uma célula, né? De célula chamada hemácia, que são os glóbulos vermelhos, ou eritrócitos, é tudo a mesma coisa.
Então, os anelídeos possuem pigmento hemoglobina, que transporta oxigênio, só que não possuem as hemácias, ou seja, a hemoglobina, que é a proteína, não fica dentro de uma célula, fica ali no sangue, ok? Dissolvida ali no plasma, beleza? Aqui ele comenta a expressão cutânea, a excreção. Tá? A excreção dos anelídeos é por são órgãos chamados metanefrídeos, né? Esses metanefrídeos eles têm uma comunicação com o celoma, né, com o líquido celomático, e tem uma comunicação com o exterior, que é um poro, que vai eliminar as excretas. Gente, lembrando, excreta é urina, suor, metabólitos celulares, não são fezes, tá? Não pode confundir isso, pelo amor de Deus. Sistema excretor não tem a ver com fezes, sistema excretor é urina, beleza? É atividade celular ali, ok? Não atividade do sistema digestório. Na página 246, ele comenta sobre a reprodução dos anelídeos, tá? Que também é bem importante saber. As minhocas e as sanguessugas, ou seja, oligoqueta e aqueta, elas são, né, esses dois grupos são hermafroditas, ou seja, monóicos, possuem apenas um único sexo, hermafrodita, né? Mas, apesar de eles serem hermafroditas, eles não conseguem fazer autorreprodução, autofecundação. Eles precisam de dois indivíduos, precisa acontecer uma reprodução, uma fecundação cruzada, ou seja, o espermatozoide de um e o óvulo do outro, tá? Não consegue se autofecundar. Então, tanto ali os aquetas como os oligoquetas, eles ficam em posições contrárias na hora do acasalamento, e aí eles lançam o espermatozoide e óvulo, os dois, tá? Só que essa fecundação acaba acontecendo ali na terra, no solo, não é dentro do corpo. Então eu posso afirmar que as minhocas, apesar de elas ficarem em posição contrárias e grudadas, a fecundação acontece ali fora, tá? Na terra, ou seja, é uma fecundação externa. E as minhocas possuem uma região do corpo, que quando vocês pegarem a minhoca na mão, vocês vão ver, ela é uma região mais larga, de uma cor diferente do que a uniformidade da cor da minhoca, é uma cor diferenciada e mais larga, assim. Aquela região chama clitelo, tá? Depois que acontece a fecundação, o embrião acaba, né, passando pelo clitelo, e o clitelo ele forma os ovos e uma cápsula em volta desses ovos, que aí acaba deixando ali no solo, tá? Então o clitelo, na verdade, não é nem feminino nem masculino, né? O clitelo, na verdade, ele vai vai formar ali essa cápsula gelatinosa para envolver os ovos, né? Os ovinhos ali das minhocas. As minhocas e os sanguessugas, eles possuem um desenvolvimento direto, ou seja, se o desenvolvimento é direto, não tem larva. Do ovinho já nasce ali um animal jovem com características semelhantes às dos adultos, tá? Ele pega uma minhoquinha pequenininho, não vai nascer uma larva, tá bom? Agora, os poliquetas, por serem exclusivamente aquáticos e marinhos, né? Os poliquetas, eles são dioicos, ou seja, tem macho e fêmea, e eles lançam os espermatozoides, os ovos na água, fecundação externa também. Só que tem um estágio larval, ou seja, o desenvolvimento é indireto. Essa larva chama trocófora, ok? Então, em relação à reprodução, vocês têm que saber que oligoqueta e aqueta são hermafroditas, mas não fazem autofecundação, fazem fecundação cruzada, né? Ou seja, precisa de dois indivíduos, né? E os poliquetas, eles são dioicos, né? Tem macho e fêmea, então obrigatoriamente a reprodução é cruzada, né? Não tem como ser autofecundação jamais, né? Piorou. E tem fase larval, ou seja, desenvolvimento indireto. Só que as minhocas e os sanguessugas não, o desenvolvimento é indireto. Beleza? Pessoal, deixa eu ver se faltou alguma coisa de anelídeo. Não, basicamente é isso. Então são animais celomados, triblásticos, excretam por metanefrídeos. Faltou o sistema nervoso. Sistema nervoso dos anelídeos, assim como a maioria dos invertebrados, né, assim como nematóide, artrópode, platelminto, enfim, moluscos, né? O sistema nervoso deles é ganglionar, né? Então tem lá os gânglios, né, cerebroides, ou seja, um acúmulo de células nervosas, né, mais especializadas, e eles têm dois cordões ventrais, né, na parte do ventre. Pode ver que o sistema nervoso dos invertebrados é um sistema nervoso ventral. Então os cordões nervosos principais eles passam pelo ventre. Os vertebrados, o sistema nervoso
central, digamos a parte central, fica no dorso. Pode ver, nossa medula espinal fica nas costas, na parte dorsal. Enquanto os invertebrados, a maioria, a grande maioria, né, salvo poucas exceções, a maioria é ventral, tá bom? Passa pelo ventre, pela barriga do animal, tá? O nome anelídeo porque o corpo é formado por anéis, né, ou seja, é um início aí da metamerização, né, da formação de segmentos corporais. Pessoal, acho que é só isso mesmo do anelídeo, tá? Não sei se tem falando, deixa eu ver se tem alguma coisa específica, mas acho que não. Só isso mesmo. É importante saber da respiração deles, né, que é cutânea, saber dos grupos, a divisão de grupo, por que são divididos em oligoqueta, aqueta e poliqueta, saber da importância das minhocas para a agricultura, né, para o solo. Pessoal, basicamente isso, tá? Tranquilinho, beleza? Qualquer dúvida, vocês me chamam no WhatsApp, tá bom? Boa aula, bons estudos.